Já estamos gravando aqui, né? Só para a gente ficar aí no planejamento aí das próximas aulas, né? Então, a gente já passou da metade do curso, já, né? Essa aula de número 8 aí, que passou de corrente elétrica, né? Ela era justamente a metade do curso, né? E a gente está chegando aí no último tópico da parte 2, né? Da parte do meio, então, aí que está contemplando capacitância, corrente, resistência, e hoje, e quinta-feira, a aula de circuitos elétricos. Então, o nosso planejamento está o seguinte, aqui, ó. Então, hoje é dia 26, né, ó, 26 do 1. Então, a gente vai ter aí essa aula hoje, certo? Aula 9. No dia 28, que é quinta-feira, a gente faz a continuação dessa aula 9, né? Não vai dar tempo de terminar ela hoje. E aí, ó, na semana que vem, né, se eu não me engano, aqui no meu calendário, vamos olhar aqui, calendário, temos aí no dia 2 e dia 4. 2 do 2 e 4 do 2. Eu acredito que a gente poderia fazer a nossa prova de número 2 aqui, ó, no dia 4. Pode ser? Eu vou deixar essa aula do dia 2 aqui, ó, para dúvidas. Tá? Até porque a gente teve 2 atividades assíncronas aí nesse meio tempo. Então, vamos deixar uma aula aí para possíveis dúvidas. Tá? E aí a nossa prova 2 fica no dia 4. Pode ser? Todo mundo de acordo? Tranquilo? Na quinta-feira que vem. E aí vamos fazer, então, um planejamento já para o final do semestre. Olha só. Então, a gente tem aí prova no dia 4, aí vou ter dia 9 do 2 e 11 do 2. Sim, a entrega das listas fica para o dia 4 também. Exatamente. Depois eu mudo lá a atividade no Classroom. Então, dia 9 do 2 e dia 11 do 2, a gente faz a nossa aula 10, que é a aula de campos magnéticos. Aí vai entrar o carnaval, né? No dia 16 do 2 é carnaval, feriado. Aí voltamos no dia 18 e 23, né? Então aqui, ó, 18 do 2 e 23 do 2. A gente faz a nossa aula 11, que é a aula de correntes e campo magnético também. Acho que na semana aí a gente consegue fazer a nossa aula de número 11. E já na semana 26 e 2 de março, 26 do 2 e 02 de março, a gente consegue finalizar o curso fazendo aí a nossa aula de número 12, que é a aula de Lei de Faraday em indução magnética, certo? E aí ficaria na semana do dia 9 do 3 e 11 do 3, uma data aí para nossa P3. Tudo bem? O que vocês acham aí desse planejamento? Pode ser? A gente já terminaria o curso aí no comecinho de março. Se tudo transcorrer dentro da normalidade, né? Aí. Certo? Então, para quem for assistir aí essa aula depois, certo? Fica aí o nosso planejamento, né? Aí para as próximas semanas, né? Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas ainda, 9 encontros para estar finalizando o nosso curso.
Beleza? Certo. Então, vamos lá. Vamos começar aí o nosso curso da aula 9, né? A parte de circuitos elétricos. Eu vou estar usando alguns conceitos que a gente viu, né? Aí na nossa atividade assíncrona de número 8, né? Que é a parte aí de corrente elétrica e resistência. Então, a gente vai estar usando aí a parte de lei de Ohm também. Vamos lá. Então, qual que é a ideia dos circuitos elétricos? Então, a princípio, a gente vai trabalhar com circuitos de corrente contínua, né, o que eu chamo aí de CC, né, na abreviação aí de corrente contínua. E, a partir disso, eu consigo definir o que eu chamo de fonte de tensão. Certo? Essa fonte de tensão, ela é capaz de sustentar uma diferença de potencial, né, que seria ali o meu potencial V, e produzir o que eu chamo de força eletromotriz, né, que seria esse Epsilonzinho aqui, ok? Na realidade, essa força eletromotriz é mais uma força de expressão, né, porque isso aqui também continua sendo aí uma diferença de potencial, né, medida em volts. Então, alguns exemplos aí que a gente tem de fontes de tensão. Bateria de carro, né, essas baterias aí que a gente usa no carro hoje em dia, certo? Geradores a combustível, pode ser aí uma fonte de tensão. Uma bateria normal, né, a famosa bateria aí do coelhinho da Duracell, né, isso aqui não deixa de ser uma fonte de tensão. Célula solar, ok? Também é uma fonte de tensão. Uma termopilha, né, olha só, isso aqui é uma termopilha, também aí funciona como gerador de tensão, né? E dentre vários outros aí, né, que a gente pode chamar de fontes de tensão. Todos esses dispositivos, eles têm em comum duas propriedades. Primeira, eles realizam trabalho sobre os portadores de carga. Né? Como assim realizar trabalho sobre os portadores de carga? Se a gente pegar o desenhozinho da minha fonte de tensão, então tem aqui um terminal negativo, um terminal positivo, aqui ó, menos e mais. Eles realizando o trabalho significa que eles passam uma corrente por aqui. Quem são os portadores de carga? Os portadores de carga são aqueles que transportam a minha corrente elétrica. Então, eles vão estar realizando um trabalho para estar bombeando, né, essas cargas aqui ao longo do circuito, certo? Então, eles vão estar transferindo energia para os portadores de carga, produzindo aí o que a gente chama de corrente elétrica. Essa é a primeira propriedade. E a segunda é que eles mantêm uma diferença de potencial fixa entre os dois terminais. Essa diferença de potencial fixa está relacionada aí com o positivo e o negativo, né, das polaridades aí na nossa fonte de tensão. Tudo bem? Beleza? Então, essa aí são algumas propriedades e definições aí do que a gente chama de fonte de tensão. A gente vai falar sobre circuitos, né? Então, vamos identificar aí alguns elementos de circuitos, tá? Então, o primeiro elemento seria o fio, né? Logicamente. O fio de um circuito aí seria apenas uma linha, né? Um traço aí, que é o que a gente chama condutor com resistência desprezível, seria o fio. O resistor, né? Que nós vimos aí na atividade assíncrona da aula 8, sempre representado aí por essa cobrinha, que é o caminho tortuoso que faz aí, né? Que o resistor faz para resistir à passagem da corrente elétrica. Uma fonte de tensão ou uma fonte de força eletromotriz, certo? A linha vertical mais longa indica o terminal positivo e a linha terminal, potencial negativo, certo? Beleza? Ó, o positivo aqui e o negativo aqui. Isso aqui a gente representa como fonte de tensão. A fonte de tensão com resistor interna, né, com resistência interna, é o que chamamos aí de fonte ideal. Fonte real, desculpa. Essa fonte real,
né, ela sempre vai ter aí uma resistência interna, uma perda aí de energia para essa resistência, tá? E aí não importa qual é o lado que eu estou aqui com o pedaço positivo. Pode ser tanto um quanto o outro. E outros elementos, né? O voltímetro, representado como um Vzinho aqui, né? Que mede a diferença de potencial entre os terminais, e o amperímetro, que mede a diferença, que mede a corrente, né? Que atravessa aí um pedacinho de circuito. Tá? Então, esses são alguns elementozinhos que a gente vai estar avaliando aí nos circuitos. Beleza? Vamos lá, então. Qual que é a ideia aqui da, da nossa força eletromotriz? Então, essa força eletromotriz, ela é definida aqui como o trabalho por unidade de carga que a fonte realiza para transferir cargas do terminal de baixo potencial para o terminal de alto potencial. Então, significa que esse epsilon, né, ele é a variação, né, o trabalho que eu faço, o meu dW aqui, por unidade de carga, certo? Energia por carga. Se eu pego a análise das dimensões, ok? Então, o trabalho por carga, né, seria aí joules por coulomb, que nós já vimos que é a definição de volt. Então, essa força eletromotriz, ela nada mais, nada menos aí do que uma bateria, né? Ela tem aí os potenciais positivo e negativo e ela gasta energia para transferir cargas, né? Ou seja, para estar gerando corrente elétrica. Então, essa é a funcionalidade aí, né? A definição do que eu chamo de força eletromotriz. E aí eu vou ter dois tipos de fonte. O que eu chamo de fonte ideal, que não oferece passagem à resistência, né? Que não oferece resistência à passagem da corrente, e a fonte real, né? Que é o que a gente encontra aí no nosso dia a dia, que possui uma resistência interna que se opõe ao movimento de cargas. Então a gente vai estar avaliando aí o funcionamento das duas fontes, fonte ideal e fonte real. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Ô Cordelina, cadê o Lucas Lopes? O que aconteceu com ele? Será que ele tá triste por causa de São Paulo? Que saiu da disputa do título? Capaz, né? Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos dar sequência aqui. Quinta ele aparece, né? Então, como é que eu vou calcular aí, né? Vamos lá, um cálculo da corrente para uma fonte real, fonte ideal, desculpe. Então, eu vou usar dois métodos, né? Vamos ver aí dois métodos diferentes para estar calculando essa corrente. Primeiro, eu vou estar usando um método de conservação de energia, ok? Então, a princípio, o que acontece? Essa fonte, né? A minha bateria aqui, ela bombeia uma corrente, né? Ela realiza um trabalho para bombear os portadores de carga, gerando uma corrente. Essa corrente passa aqui pelo meu condutor, pelo meu fio, e desce no resistor, ok? A corrente passa pelo resistor e depois volta aqui na minha bateria. Então, a gente tem o seguinte, que o trabalho realizado pela fonte, né, a gente acabou de ver aí, era dW epsilon dq, ok? Ou, se você quiser aí pela definição mesmo aqui, né,
A variação do trabalho pelo portador de carga. Só que esse dQ, né, eu posso estar escrevendo ele em termos da minha corrente. Ó, lembrando que a corrente é a variação da carga no tempo. dQ dt. Né, então, eu posso estar reescrevendo esse dQ aqui, ó, como sendo IDT, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Então, dQ vira IDT. Então, o meu W, ele é escrito como sendo epsilon IDT. Esse trabalho aqui, realizado pela minha fonte de tensão ideal, ele é transformado em energia térmica no resistor. Né? A gente viu aí na aula 8 que eu tenho uma potência dissipada no resistor, que é I quadrado vezes R. Tá? Só que esse I quadrado R, né, essa potência, né, lembrando que a potência é sempre dada pela variação de energia no tempo. Então, a potência dissipada é a minha variação de energia no tempo. E isso é igual a I quadrado R. Bom, se eu fizer aqui uma mágica, né, multiplicar por dt dos dois lados, aqui, ó, né, multiplico por dt aqui e multiplico por dt aqui. Aqui eu posso fazer um cancelamento, né, esse dt aqui cancela com esse, e o meu diferencial fica do lado de cá. Né? Então, posso escrever que o meu du, ele é I quadrado R dt. Ok? Então, eu tenho aqui o trabalho realizado do lado esquerdo, que é o trabalho da fonte, e eu tenho o trabalho realizado em energia térmica do lado direito, que é o trabalho no resistor. Então, tenho o do lado direito e o do lado esquerdo. Quando eu faço análise de conservação de energia, né, o trabalho realizado é igual à energia potencial elétrica. Né? Eu tenho que ter aí uma conservação. Então, esse dW que está aqui, ele é igual a justamente o meu du que está aqui, que é a minha variação de energia potencial. Então, o trabalho é igual à variação de energia potencial. Ou seja, o epsilon IDT é igual a I quadrado R dt. Posso cancelar os dois dt's aqui, né? E vai embora. Esse aqui vai embora. Uma corrente também eu cancelo, ó, quadrado aqui, ó, com esse outro quadrado. E aí eu chego nessa expressãozinha aqui. Né? O epsilon é igual a IR, que é a nossa lei de Ohm, né? Que vimos aí na atividade 8. Então, para eu calcular a corrente, basta eu explicitar, né? Escrevendo aí como epsilon sobre R. Então, a corrente nessa fonte de tensão ideal, né? Ela é dada aí por a fonte, a força eletromotriz dividida pela resistência. Tudo bem? Belezinha, gente? Tranquilo? Então, esse é o primeiro método, né? Que é o método aí de conservação de energia. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Essa é a primeira lei de Ohm. Primeira. Né? Só tenho duas leis de Ohm. Né? A primeira aí é o nosso V é igual a RI, né? E a segunda é a lei da rola lá, né? A resistência, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Esse V que está aqui, né? Como ele é uma diferença de potencial, né? Eu posso estar escrevendo ele como epsilon também, que também é uma diferença de potencial medido sempre em volts, certo? Tudo bem? É a mesma coisa, só que com outra denominação, né? Aí o meu V é de potencial e o epsilon é de força eletromotriz, mas ambos aí são tensões, né? São diferenças de potencial. Ok. Então esse é o primeiro método, que é o método da conservação de energia. O segundo método é avaliar aí o que a gente chama de lei de Kirchhoff,
né, que é o cálculo da corrente em uma malha, que é o método da conservação de potenciais, ok? Então, nessa conservação de potenciais, a gente tem o seguinte, opa, a segunda lei de Kirchhoff, né, a gente vai ver a primeira daqui a pouquinho aí, mas ela diz o seguinte aqui, ó, a soma algébrica das variações de potencial dentro de uma malha fechada é sempre zero. Okay? Isso é o que a gente chama de segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, ou conservação dos potenciais. Então, para que isso seja zero, ok? Em algum momento, eu vou ter que ter um potencial negativo, certo? Porque não adianta eu ficar somando potenciais positivos, 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 positivo com positivo nunca vai dar zero. Então, na hora que eu somo as diferenças de potencial, pelo menos um deles tem que ser negativo aí para que essa somatória dê zero, certo? Então, a lei de Kirchhoff diz para a gente o seguinte, que a somatória dos potenciais é zero, né? Ou seja, se eu pegar o potencial na bateria, que é o meu epsilon aqui, mais o potencial do resistor, vou chamar aqui de VR, isso tem que ser zero, certo? Só que esse potencial do resistor, ele tem que ser negativo, ou o potencial da bateria tem que ser negativo. Tá? O potencial no resistor é dado aí pela lei de Ohm também, tá? Que é aí I vezes R, né? Lembrando aí sempre a lei de Ohm, V é I R. Só que agora eu estou com esse subíndice R aqui, porque esse é o meu potencial no resistor. Quando eu substituo esse termo aqui, tá? Fica epsilon menos IR. Quando eu jogo o IR para o outro lado da equação, temos aí epsilon igual a IR, que é a mesma quantidade aí que encontramos no slide anterior, né? Minha força eletromotriz é a corrente vezes a resistência. Esse potencial VR no resistor, ele é negativo. Por que eu defini ele negativo? Porque existe uma convenção de sinais que está relacionada aí com o giro da corrente na malha, né? O que é uma malha? Vamos lá. Então, as definições aí. A malha é sempre um circuito fechado. Toda vez que eu tiver um circuitozinho fechado, ó, nesse caso ele é fechado, né? Ele sai daqui, vem para a direita, desce no resistor, vem para a esquerda e fecha de novo aqui. Então, isso aqui é um circuito fechado. A minha corrente, ó, perceba que ela está saindo da bateria, subindo, ela vai para a direita, desce no resistor e vem para a esquerda. Então, essa corrente, quando eu avalio a malha, que é o meu circuito fechado, ela está girando, né? Ela tem um sentido de giro, que é um sentido horário. Okay? Então, esse sentido de giro da corrente na malha fechada, ele cria para a gente uma convenção de sinais. E é a partir dessa convenção de sinais que eu vou definir esse potencial aqui, VR, como sendo negativo. Tá ok? Vamos entender como é que funciona essa convenção de sinais. Vamos lá. Olha lá. Então, eu vou sempre estar observando o sentido de giro da corrente na malha fechada. Tá? Então, a partir daí, eu vou ter que denominar polos positivos e negativos para cada componente do circuito. Ok? Na bateria, a gente sempre sabe, né, que aí o pauzinho maior ele é positivo e o tracinho menor ele é negativo. Então, na bateria, a polaridade já vem previamente definida, né? Então, pelo próprio desenho, a gente já consegue perceber aí que a polaridade já está definida. Agora, para os outros componentes, para os outros resistores, se eu tiver capacitor, se eu tiver indutor, etc., eu vou estar sempre definir qual que é a polaridade de cada terminal. Então, vamos entender o seguinte aqui. Ó, na bateria, então, ó, o percurso da corrente é sempre do menos para o mais, né, nessa convenção. Então, a minha corrente atravessa nesse sentido aqui, ó, né, de menos para o mais. E se a polaridade estiver invertida,
certo? Eu posso estar colocando um potencial negativo, ok? Ó. Então, se o percurso for do do menos para o mais, meu potencial é positivo. Se o percurso for do mais para o menos, o meu potencial ele é negativo. Tá? Essa é a primeira convenção de sinais, certo? Porque a corrente ela estaria indo, né, no sentido negativo, uma vez que as polaridades da bateria já estão definidas, né, como tracinho menor, tracinho maior, a minha corrente ali, se ela for do menos para o mais, potencial positivo. Se ela for do mais para o menos, potencial negativo. Então, essa é a nossa primeira convenção. A segunda convenção, né, envolve aí o resistor. No resistor, temos o seguinte: aonde a corrente chega primeiro, a gente denomina como sendo o polo positivo. E aonde a corrente sai, é o que a gente chama de polo negativo. Tá? Então, olha só. Nesse desenho que está aqui, ó, estou circulando em azul, está aqui o meu resistor. A corrente, ela está vindo da direita para a esquerda. Então, ela chegou primeiro no terminal da direita. Então, o terminal da direita é dito positivo. E o terminal da esquerda é dito negativo. Tá? Então, a gente tem aí essa relação, né, pro polaridade do resistor. Aonde a corrente chegou primeiro, positivo, aonde ela saiu, negativo. Tá? E aí o que acontece? Se o sentido de giro da malha, né? Então, isso daqui, né, são duas etapas, galera. Ó. Uma, primeira etapa, vou definir a polaridade de cada ramo do meu componente eletrônico. Então, definiu aonde a corrente passou. Positivo chegou, negativo saiu. E aí a segunda etapa é avaliar o sentido de giro da corrente na malha. Se no giro a corrente está passando do menos para o mais, o meu potencial ele é positivo. É percurso no sentido oposto ao da corrente. E aí eu tenho um potencial que é denominado positivo. Assim como estava aqui na minha bateria, né? Ela ia do menos para o mais, então meu potencial positivo. De novo, se a minha corrente está passando aqui, chegando primeiro no cara da direita e saindo pelo cara da esquerda, né? Primeiro positivo, segundo negativo. E se o percurso da corrente de giro está acompanhando o sentido da corrente, aí o meu potencial ele é negativo, certo? Porque eu estou aí indo do mais para o menos, né? Eu estou diminuindo o meu potencial, estou indo da parte positiva para a parte negativa, por isso que o potencial é negativo. Aqui nesse outro exemplo aqui, ó, eu estava aumentando o meu potencial, estou indo do menos para o mais, então estou fazendo um potencial positivo. Tudo bem? Beleza, gente? Ficou alguma dúvida aí? Isso aí vai ficar mais claro na hora que a gente for fazer os exemplos aqui. Certo? Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso exemplo. Então, olha lá. Vou pegar a minha fonte real agora, né? A minha fonte aí que tem a resistência interna, né? Só para a gente estar avaliando aí. Então, o que acontece? Essa é a minha fonte real agora. Ó. Ela tem uma resistência interna, ok? Então, essa fonte, ela possui aqui terminais positivos e negativos, né? A própria bateria. E ela tem, além da resistência interna, que eu vou chamar de Rzinho, ela tem a resistência de um outro resistor aqui, Rzão, tá? Então, vamos lá. Vamos definir aqui os sentidos, né, aí de acordo com a nossa convenção de sinais. Então, a corrente, ela está passando aqui, ó,
do menos para o mais, tá? Nessa bateria, subindo aqui. Então, se ela está subindo, vamos definir primeiro a polaridade de cada um dos componentes. Então, se ela passa primeiro na parte de baixo desse resistor Rzinho aqui, ó, a parte de baixo eu denomino como sendo positiva. E a parte de cima, por onde a corrente sai, eu denomino como sendo negativa. Então, a polaridade do resistor Rzinho é mais embaixo, menos em cima. Certo? Aí a minha corrente vem, ela vem passeando aqui, continua pelo nosso fio condutor, e aí ela vai chegar no outro resistor. Nesse outro resistor, Rzão, agora, ó, ela está entrando no resistor pela parte de cima. Então, por onde ela entra, polo positivo. Por onde ela sai, que é a parte de baixo, polo negativo. Então, definimos aí a nossa polaridade no resistor Rzão, e aí a corrente continua até completar aí a sua volta, voltando na bateria, certo? Então, primeiro passo completado, aí, né, definimos aí quais são as polaridades de cada um desses componentes. A gente pode avaliar essas polaridades como queda de tensão, né, de um outro ponto de vista, ok? Ó. Se você pegar o ponto A do meu circuito, ó, ele está ligado no potencial negativo, né? Então, esse aqui seria o meu ponto A, ó, um VA, que é um baixo potencial, né? Essa curva verde que está aqui, ó, ela está fazendo uma curva de potencial, né? Queda de potencial. Então, olha só, meu VA está aqui ligado no negativo, ok? Então, o que vai acontecer com o meu potencial? Ele está aqui no meio, no menos, né? Quando ele chega para o positivo, né? Eu tenho um aumento, né? Então, ele cresce até chegar na parte positiva, ok? Essa parte positiva está conectada com o ramo positivo do resistor da resistência interna. Então, ó, o potencial é constante até que ele chega aqui, ó. No resistor da resistência interna, ele vai do positivo para o negativo. Então, existe uma queda de potencial. É o que a gente chama de queda de tensão, certo? Então, ó, foi do positivo para o negativo, que caiu a tensão, certo? Aí ele vem constante de novo, ok? E o que acontece? Ele vai chegar no meu outro resistor. Esse outro resistor, ele vai estar chegando numa parte positiva e indo para uma parte negativa. Então, eu tenho mais uma queda de tensão, ok? Até que eu chego de volta aonde eu estava antes, que era o meu potencial no ponto A. Né? Então, está aqui a minha fonte, né? É um aumento de tensão enquanto ele passa na bateria e uma queda de tensão enquanto ele passa no resistor. E quando ele passa no outro resistor, mais uma queda de tensão. Então, um aumento, uma queda e mais uma queda para ele voltar aonde ele estava antes, né? Mantendo aí o que nós chamamos de conservação. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia aí das quedas de tensões? Né? Percebeu que isso depende da polaridade dos componentes, né? O que é polaridade positiva e o que é polaridade negativa. Tudo bem? Beleza, gente? Tá, nesse desenho que eu fiz aqui, né, que está aqui das quedas de tensões, é fácil perceber, né, o que é um aumento e o que é uma queda de tensão. Mas se eu não tivesse esse desenho, como é que eu avalio, né, pelo ponto de vista lá do giro da corrente, né, que é a nossa lei de Kirchhoff? Então vamos lá. Pela lei das malhas de Kirchhoff, a gente tem que a somatória dos potenciais tem que ser zero, tá? Então vamos lá. Então eu tenho três componentes. Eu tenho a fonte, eu tenho a resistência interna e eu tenho a resistência Rzão. Então cada um desses componentes vai estar produzindo um potencial que eu vou ter que estar somando para dar zero. Ok? Então vamos saber identificar quais deles são positivos e quais deles são negativos. Tá? Então a gente já identificou qual é a polaridade de cada um deles aqui, né? Ó, mais e menos para o resistor Rzinho, mais e menos para o resistor Rzão, e a bateria, né? Menos e mais aqui ao longo dos tracinhos, né? Que causam aí, que estão definindo a nossa força eletromotriz.
Então, o que acontece? Eu olhando a corrente, aqui, ó, essa corrente, ela está subindo nesse ramo da esquerda, indo para a direita aqui, nesse ramo de cima, descendo no ramo da direita e indo para a esquerda no ramo de baixo. Ou seja, essa corrente ela está girando nessa malha, nesse circuito fechado, no que eu chamo de sentido horário, certo? Então, o percurso da corrente ao longo dos componentes aí da minha malha está no sentido horário. Então, eu tenho que avaliar esse percurso ao longo dos terminais que foram definidos ali como positivos e negativos, né? Então, eu vou avaliar aí o giro da corrente. Vamos lá. Deixa eu passar uma borrachinha aqui, ó. Só para a gente estar identificando melhor. Aí. Então, no giro da corrente, vamos avaliar cada um dos elementos aqui, ó. Na fonte, a corrente está passando do terminal positivo para o terminal negativo, desculpe, para o terminal positivo, né? Então ela está fazendo esse movimento aqui. Então, nesse percurso, ela vai do menos para o mais. Significa, então, que o meu potencial na bateria ele é positivo, mais epsilon. Então tá aqui, ó, na somatória dos potenciais, mais epsilon. No resistor Rzinho, né, que é esse resistor aqui, no giro da corrente, né, que é esse giro horário aqui, ó, perceba que ela está subindo. Ou seja, ela está indo do terminal positivo para o terminal negativo, certo? Ou seja, ela está indo aí do mais para o menos. Se ela faz esse percurso do mais para o menos, eu estou com um potencial negativo, menos VRzinho. Então tá aqui, ó, menos VRzinho. Já para o outro resistor, Rzão, né, a corrente está descendo aqui, ó, né, que mantendo o giro no sentido horário, né, ela está indo do mais para o menos, né? Então, ó, de novo, do mais para o menos, eu estou tendo um potencial negativo, menos VRzão. Então tá aqui, menos VRzão. Então, ó, epsilon, potencial positivo, menos VRzinho, potencial negativo, menos VRzão, potencial negativo, igual a zero, né? Completando aí o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Então, perceberam as duas etapas que a gente fez? Certo? A primeira etapa foi definir as polaridades, né? Quais são os terminais positivo e negativo. E a segunda etapa foi avaliar como é que funcionam esses terminais no giro da corrente. É aí que eu vou definir qual é a polaridade, né? Qual é o sinal aí do potencial no componente eletrônico. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Felipe, Gabriela, Leonardo, Maria Júlia, Samara, todo mundo pegou a ideia? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom, beleza. Então agora eu vou substituir, né, quem é cada um dos potenciais. Ó. Então meu potencial VRzinho, né, vou fazer sempre a lei de Ohm, né, ele vai ser IRzinho, né, lembrando aí da nossa lei de Ohm, né, V igual a IR. Então é a corrente que atravessa o componente vezes a resistência do componente, né? Como eu estou lidando com Rzinho, é IRzinho. E a do Rzão, né? Menos VRzão é menos IRzão. Na hora que eu coloco essa corrente em evidência, certo? Aqui, então ficou epsilon menos I, que soma aí, né? Rzinho mais Rzão. Então temos aí a minha corrente é epsilon Rzão dividido, né, por Rzão mais Rzinho. Essa é a minha corrente para a minha fonte real. Beleza? Que não deixa de ser uma lei de Ohm, né? Então a corrente é
tensão por resistência, só que aqui eu estou somando as duas resistências. Certinho, galera? Tudo bem? Essa convenção de sinais ela é bem importante, porque é a partir dela que a gente vai definir aí a polaridade, né? E como resolver depois os circuitos com mais malhas, né? Esse aqui é o circuito simples, né? O circuito mais simples que a gente pode ter. Depois a gente vai complicar as coisas, né? Colocar aí 3, 4, 5 malhas, 4 baterias, 7 resistores, etc. Então a gente vai ter aí um circuito bem complexo, né? Aí eu tenho que saber definir aí o que é as polaridades de cada componente e como é que a corrente gira ao redor da malha fechada. Belezinha? Ok. Dando sequência aqui, então. Olha só. Como é que eu avalio a diferença de potencial aí entre dois terminais, né? E a potência que envolve esses terminais. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer aquela análise, né? Lado esquerdo, lado direito. Né? Então, eu estou com o mesmo circuitozinho aqui, que a gente estava no slide anterior, e aí eu vou calcular o que eu chamo de diferença de potencial entre os pontos A e B, né? Que são os terminais aí de uma fonte real. Aqui está o ponto B e aqui está o ponto A. Né? Então, ponto A negativo, ponto B positivo, né? Terminal positivo e terminal negativo. Olhando, então, apenas para a parte em vermelho do circuito, né? Que é essa parte aqui, ó. Que está com um quadradinho vermelho aí. Então, ó, o que acontece? O meu potencial positivo, que é o VB, ele tem que ser igual ao potencial VA, que é o potencial negativo aqui embaixo, mais o potencial da bateria, menos o potencial do resistor, né? Ou mais o potencial do resistor da resistência interna. Então, quando a gente reorganiza os termos, né, eu consigo fazer aí o que eu chamo de diferença de potencial entre os terminais ali, ó. VB menos VA é epsilon menos IR, que é todo o potencial que está contido aqui nesse retângulozinho vermelho, ok? Tudo bem? Então, essa é a minha diferença de potencial. Se eu pegar aqui, por exemplo, e usar a definição da minha corrente, que eu encontrei aí no slide anterior, esse izinho, e substituir por esse camarada aqui, ó, né? Isso aqui vai ficar aqui, que é a minha diferença de potencial VB menos VA, ok? Ele vai ser aqui, ó, epsilon, que já estava aqui antes, menos esse cara que era a minha corrente que foi substituída, vezes o Rzinho. Então, avaliando aí, fazendo um MMC, né, entre todos os termos aqui, a gente vai ter aí que é epsilon dividido por Rzinho mais Rzão, ok? Que vai multiplicar, né, Rzinho mais Rzão também, menos epsilon Rzinho dividido por Rzinho mais Rzão. Na hora que a gente faz essa análise aqui, ó, né, nessa distributiva, esse epsilon Rzinho aqui, ó, vai cancelar com esse epsilon Rzinho e vai me sobrar apenas epsilon Rzão. Então, isso aqui deu epsilon Rzão dividido por Rzinho mais Rzão, que é o que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Só que isso daqui, ó, se nós avaliarmos novamente do ponto de vista da corrente, esse jovem aqui, ó, é a minha corrente novamente. Ou seja, a diferença de potencial entre os terminais A e B é igual a I Rzão, que é justamente o que está aqui no meu potencial em amarelo. Tá? Então, ó, o que estava do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo. Né? Então, a diferença de potencial VB menos VA é igual a I Rzão, que é justamente o meu potencial nesse resistor aqui. Né? Então, eu posso estar fazendo aí justamente essa relação entre as diferenças de potencial. Tudo bem, gente? Beleza?
Tranquilo? E como é que eu avalio a potência agora? Vamos lá. Né? Então, vamos avaliando a potência. Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui, ó, né? Que foi que eu encontrei da minha diferença de potencial, VA menos VB mais epsilon menos IR. Eu vou chamar o VB menos VA aqui, ó, de só V apenas, para simplificar. Tá? Então, esse V aqui, ó, é o que eu chamo de VBA. Né? Posso simplificar desse jeito aqui. Então, a partir dessa expressão aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo pela corrente. Então, aqui vai aparecer uma corrente, aqui vai aparecer uma corrente, e aqui vai aparecer uma corrente quadrada. Tá? Multiplicando todos os termos pela corrente. Então, ficou V vezes I, mais epsilon vezes I, menos I quadrado R. Ok? Se eu passar esse I quadrado R para o outro lado, ó, tá aqui, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, epsilon I igual a VI mais I quadrado R. Dessa expressão, eu vou identificar, né, 3 potências. Ó. Então, aqui, ó, tensão vezes corrente é a minha potência. Como eu estou ligando com a bateria aqui, né, com a minha força eletromotriz, eu vou chamar esse cara aqui de potência total. Então, está aqui a minha potência total. O VI, eu vou chamar esse camarada aqui, porque ele está relacionado com a minha diferença de potencial, de potência útil, que é o que eu estou utilizando. Então, aqui, potência útil. E o termo I quadrado R, a gente já viu aí que é o que eu chamo de potência dissipada no resistor da parte interna. Então, está aqui a minha potência dissipada, I quadrado Rzinho. Ou seja, aqui eu tenho uma relação de conservação, né? Ou semi-conservação, vamos dizer assim, né? Porque tudo que eu tenho disponível é dividido numa parte que é utilizada, mas em uma parte que é perdida, né? Eu não tenho aí o que a gente chama de eficiência 100%, né? É só lembrar lá de Física 1, de vocês aí, do que vocês viram em termodinâmica, certo? O rendimento lá era sempre definido pela quantidade que eu utilizei, dividido pela minha quantidade total de energia. Né? Aqui na eletrônica funciona basicamente da mesma maneira. Né? Então, a minha parte total é a parte que eu utilizei, mais a parte dissipada. Né? Então, eu tenho aí meio que uma lei de conservação, né, para o utilizado, mais o dissipado, que me dá o que eu tinha de total disponível. Tudo bem? Beleza, gente? Alguma dúvida por enquanto? Perguntem, gente, por favor, não deixa passar dúvida. Se ficou qualquer aí coisa não compreendida, um sinal, uma passagem, etc., por favor, me perguntem. Tranquilo? Então tá bom. Beleza. Vamos dar sequência aqui então. Vamos falar aí de circuitos aterrados agora. Né? O que é um circuito aterrado? Né? É um circuito, né, no qual o ponto que está aterrado, o potencial nele é sempre zero. Ok? O que significa aterrar? Né? Como é que você sabe que alguma coisa está aterrado? Significa que ele está ligado ao solo, ao terra. Né? Então, ali no nosso chuveiro, por exemplo, no chuveiro da casa de vocês, se tiver aí aterrado, né, é aquele fiozinho verde, né? O fio verde aí é o fio padrão, né, para a gente estar relacionado com o aterramento, tá? Então, sempre quando eu tiver esse símbolo aqui, ó, de aterrado, né, que eu acho que é um fio ligado no solo, né, na terra, aí a gente tem um potencial sendo zero. Então, olha só, no mesmo circuitozinho aí que a gente estava trabalhando, ó, olha só o símbolo do terra aqui, ó.
ele está ligado no potencial A. Então, o meu VA é 0. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu posso dizer que o meu potencial B está aterrado. Então, ele é 0. Né? Então, nesse caso aqui, o VA é 0. E nesse outro exemplo aqui, o VB é 0. Tá? Então, em ambos os circuitos, a minha corrente, né, é dada aí, a gente já calculou pela lei de Kirchhoff, é epsilon dividido por Rzão mais Rzinho. Então, se eu olhar os dados aqui, ó, o epsilon vale 12, Rzinho vale 2 e o Rzão vale 4. Então, 12 dividido por 4 mais 2 dá 12 por 6, que dá 2 amperes. Então, essa é a nossa corrente. Se eu pegar no circuito aqui, ó, aquela relação que a gente teve aqui da diferença de potencial, que vimos aqui ó, no slide passado, ó, tá aqui a nossa diferença de potencial. Beleza? Então, se eu faço para o caso do circuito A, onde o meu VA é igual a 0. Né? Então, VB menos VA é igual a IR. Então, substituindo VA por 0, aqui, e substituindo, sim, mesmo que ele venha antes, né? Porque ele está ligado aqui, né? Ó. Então, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, ó, do resistor e o ponto B aqui, eles estão ligados no potencial 0. Né? A mesma coisa acontece se meu terra estiver do outro lado. Ó. Esse ponto aqui do resistor e o A, ambos estão ligados aqui. Ó. Então, esses pontos estão aterrados. Então, esse potencial aqui, esse ramo aqui, é 0. E aí, nesse outro exemplo, esse potencialzinho aqui, ó, esse V é 0. Tá? Então, esses dois camaradas estão ligados aí no potencial 0. Certo? Beleza? Então, continuando aqui, ó, né? Então, a minha diferença de potencial aqui era IR, considerando esse circuito aqui, por enquanto, né? O meu circuito A. Minha corrente que eu calculei ali, 2, resistência valendo 4. Então, eu chego que o meu VB vale 8 volts. Aqui, ó. No caso, aonde o ponto A está aterrado. Tá? E no meu circuito B, que é esse circuito que está aqui, ó. Nesse caso, o VB está aterrado. Certo? Então, eu vou ter VB menos VA é igual a IR. Então, VB vai ser 0. Menos VA é igual a IR. Então, I calculamos já vale 2, R valia 4. Então, VA vale menos 8 volts. Né? Lembrando aí que o ponto A, para esse circuitinho aqui, estava no potencial negativo. Então, ele vale menos 8 volts mesmo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, sempre quando você tiver aí esse símbolozinho, né, o potencial é 0 no ponto. Tranquilo? Ok. Vamos fazer um exemplo? Aí, ó. Duas fontes ideais. Deixa eu só ver esse exemplo até onde ele vai aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos fazer esse exemplozinho aqui, ó. Então, eu tenho uma malha. Deixa eu jogar minha cara aqui para cima. Opa. Aí. Uma malha com duas fontes reais. Ó, então, é esse desenho que está aqui, ó. Então, eu tenho uma fonte 1 e uma fonte 2. Além de um resistorzinho que está aqui. Ele está me dando os valores aqui, né? Ó. Então, ε1 vale 4,4 volts. ε2 vale 2,1 volts. Minha resistência Rzinho 1, 2,3 ohms. E minha resistência R2 vale 1,8 ohms. Além da minha resistência Rzão valendo 5,5. E aí ele pergunta duas coisas para mim. Qual é a corrente? E qual é a diferença de potencial entre os terminais da fonte 1? Tá? Então vamos lá, vamos fazer aí a nossa análise do problema. Ok? Então deixa eu apagar, passar uma borrachinha aqui, ó.
faixa, passando, aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é da onde está vindo a corrente, certo? Porque se você olhar aqui, ó, vamos definir as polaridades primeiro de cada bateria. Ó. Então, o tracinho maior é positivo aqui e o tracinho menor é negativo. Na bateria de número 2, aqui, ó, tracinho maior positivo, tracinho menor negativo. Então, percebam que os dois estão bombeando corrente para cima, certo? Então, a gente tem aí uma situação de correntes concorrentes, né? Vamos dizer assim, no nosso trava-língua. A fonte 1 bombeia a corrente para cima, a fonte 2 bombeia a corrente para cima, e aí essas duas se encontrassem aqui, né, a gente teria aí correntes concorrentes. Só que o que acontece? A fonte 1, ela tem mais potencial do que a fonte 2. Ok? Então, ó, a gente tem o seguinte aqui. Né? Então, o giro da corrente ela vai fluir no sentido da fonte de número 1. Certo? Então, por isso que eu estou desenhando a corrente aqui, ó indo para direita aqui e indo para esquerda ali. Então, eu posso dizer que a minha corrente está girando no sentido horário. Tudo bem, gente? Beleza? Por enquanto? Então, essa é a primeira análise que eu tenho que fazer, né? Definir aí o sentido de giro da corrente, que fonte que está ganhando de outra fonte, certo? Então, vamos lá. Agora que eu defini aí o sentido de giro, né, eu tenho que definir aí a polaridade de cada resistor. Tá? Então, aqui, ó, a corrente, como ela está girando no sentido horário, ela está passando aqui, ó, no resistor R1. Ela está vindo de baixo para cima. Então, no resistor R1, eu vou definir aonde a corrente chega primeiro, positiva, aqui embaixo, né, e negativa aqui em cima. Então, definindo a polaridade do resistor R1. A corrente chegou primeiro na parte de baixo e saiu da parte de cima. Aonde ela chega primeiro positiva, aonde ela sai negativa. Aí a corrente vem, sobe, na bateria a polaridade já está automaticamente definida, né, pelo tracinho menor, pelo tracinho maior. E aí ela vai chegar nesse resistor aqui da fonte 2. Como a corrente está girando no sentido horário, né, na fonte 2 ela está descendo. Se ela está descendo, significa que o meu ponto de cima, aonde a corrente está chegando, ele é definido como positivo, e aonde ele está saindo, ele é definido como negativo. Tá? Então, eu tenho aí essa análise para esse resistorzinho R2. E no resistor R, né, a corrente está passando aqui da direita para a esquerda, então ela está chegando primeiro no ponto aqui da direita e saindo pelo ponto da esquerda. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia da definição das polaridades aí? Sim. Vamos avaliar de outro ponto de vista, só para a gente ver aqui, ó. Olha só. Olha a corrente aqui. Vou avaliar aqui, ó. Começando aqui do nosso ε2, tá? Ó, nesse desenho que está aqui embaixo, aqui, ó. Só para a gente ter uma noção aqui do potencial. Então, ó, na fonte 2, a corrente ela está, né, como ela está girando no sentido horário, ela está descendo aqui, né? Ó. Então, quando ela atravessa a fonte 2, né, ela está passando do mais para o menos na fonte. Então, eu estou tendo uma queda de tensão. Ó. Então, o que acontece com a tensão aqui ó, na hora que ela atravessa a fonte 2? Ela desce. Estou tendo uma queda aqui. Quando ela passa no resistorzinho R2, também ela passa do mais para o menos. Então, está tendo outra queda aqui, ó, com o resistorzinho R2. Certo? Aí, quando ela vem aqui
no resistor Rzão, certo? Ó, no resistor Rzão, ela está passando também do mais para o menos. Então, se ela está indo do mais para o menos, eu tenho mais uma queda. Está caindo o potencial. Quando a corrente passa no resistorzinho R1zinho, R1, né, na verdade, de novo, ela está passando do mais para o menos. Mais uma queda de tensão. Para esse resistor Rzinho 1. E aí, quando ela chega na bateria, ε1, aqui, aí ela está indo do menos para o mais. Aí eu tenho um aumento de tensão. Olha só. Aumentei a tensão. Né? Até que eu chego no potencial VA, que era o mesmo potencial que eu tinha antes. Tudo bem, gente? Deu para perceber aí as quedas de tensões? Certo? Então, sempre quando eu estou indo do menos, do mais para o menos, né, a minha polaridade, né, o meu potencial, ele é negativo. Sempre quando eu estou indo do menos para o mais, o meu potencial, ele é positivo. Aí, quando eu verifico isso de acordo com a lei de Kirchhoff, certo? Ó, dá para ver, né, que a somatória dos potenciais é zero, e aí a gente avalia, né, o que é positivo e o que é negativo. No giro da corrente, certo? Para o potencial ε1, ele está passando do menos para o mais, então, potencial positivo. Na bateria ε2, no giro da corrente, ela está passando do mais para o menos, potencial negativo. No meu resistorzinho R2, né? No R2 está passando do mais para o menos também. Então, mais um potencial negativo. Né? Esse aqui seria o meu VR2, né? Que já de acordo com a lei de Ohm, né? O nosso V igual a RI, né? Eu já escrevo aqui que esse é I, que é a corrente que está passando no resistorzinho R2. Aí, quando ela vem no resistorzinho Rzão, no Rzão está passando também do mais para o menos, potencial negativo. Então, o potencial é I, que é a corrente que passa nele, vezes a resistência do componente. Então, menos I Rzão. E, por último, o meu resistorzinho R1, né, também passando do mais para o menos, mais uma queda de tensão. Então, a corrente que passa nele, vezes a resistência do componente, menos I R1. Tudo bem? Né? E aí, tudo isso somado tem que estar zero, aí, de acordo com a lei de conservação dos potenciais. Beleza, gente? Tudo bem? Ficou alguma dúvida por enquanto aí? Tudo tranquilo? Certo? Bom, agora é só isolar a nossa corrente. Então, isolando a corrente, né, ficou aqui, ó, ε1 menos ε2. Eu tenho corrente na multiplicação de todos os resistores aqui, ó, Izinho, Izinho, Izinho. Né? Então, ficou aqui, ó, Rzão mais R1 mais R2, né? Todo mundo aqui na soma dos componentes, certo? Quando eu jogo para o outro lado da igualdade, né? Todos esses termos ficam positivos e eu passo eles dividindo aí positivamente. Então, eu tenho todos os valores, 4,4 volts ε1, 2,1 volts ε2, resistência Rzão 5,5 ohms, resistência Rzinho 1 2,3 ohms, resistência Rzinho 2 1,8 ohms. Fazendo essa continha, chegamos aí que esse valor da corrente é aproximadamente 240 miliamperes. Tudo bem? Certo? Então, essa é a resposta do nosso item A, né? Que ele está pedindo aí justamente o valor da corrente. No item B, ele pede a diferença de potencial entre os terminais da fonte 1. Né? Como assim diferença de potencial entre os terminais da fonte? Ó? Então, ele está aqui, ó. Aonde está ligada a fonte 1? Vamos apagar aqui os desenhos. A fonte 1 está ligada no terminal A, que está aqui, ó. E no terminal B, que está aqui. Ok? Então, o terminal A, ele é um terminal positivo, não é?
certo? Por que ele é um terminal positivo? Bom, ele está ligado no positivo da bateria ε1 e ele está ligado no positivo da bateria ε2. Então, ele é positivo aqui, positivo aqui. Então, esse terminal VA, positivo. O potencial B, né, ó, olha só, ele tá, o ponto B, né, ó, ele está ligado nesse negativozinho aqui desse resistor e ele está ligado nesse positivo aqui do outro resistor, certo? Só que esse resistor aqui, ele vai ter um negativo maior do que esse positivo do outro resistor. Então, esse potencial VB, ele tem que ser um potencial negativo. Né? Ele estava ligado aqui nesse negativo desse resistor. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Para eu definir a minha diferença de potencial, né, eu vou pegar VA menos VB. Aqui. E aí eu já fiz a continha, né? A gente já sabe que o potencial no resistor R1 é um potencial negativo, né? Ó, menos I R1. E o potencial na bateria ε1 é um potencial positivo, ε1, justamente porque a corrente está passando, né, de baixo para cima, e no resistor R1 ela estava passando do mais para o menos. Então, é só pegar o valor da corrente calculado aí no item anterior e substituir, né? Então, menos 0,2396 amperes, ok? Vezes a corrente, vezes a resistênciazinha R1, 2,3 ohms, mais 0,4 volts. Ou seja, o meu potencial VAB é 3,8 volts. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida aí? Beleza pura? Ok. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar da associação de resistores. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu falar de tudo isso aqui. Vamos falar da associação de resistores. Não. Vamos deixar a associação de resistores para a aula que vem. Né? Pode ser? A gente continua na quinta-feira. Essa parte é tranquila, né? Dá para passar mais rápido. Beleza? Pode ser então, gente? A gente continua na quinta. Certo? Então, vamos ficar por aqui. Aí, na quinta-feira, a gente continua aqui da parte de associação de resistores. Sim, por enquanto, vamos manter aí a P2 no dia 4. Isso. Beleza? Então é isso, gente. Beleza, professor. Tudo de bom? Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau, tchau, professor. Quinta-feira. A gente termina aí na quinta-feira. Falou!